Agora, e a Inglaterra sacrificando muito o seu grande jogador. O gol da Inglaterra, aliás, sai de um lançamento comprido do Kane que estava lá atrás. O que aconteceu? A Inglaterra sacrifica o Harry Kane. A Inglaterra não, vamos falar sobre isso agora. Ó, o Piperno, o Tuchel, o vilão da partida. Que semana ele teve, porque já tinha brigado com Então, com eu tinha falado aqui, vocês Bellingham. não me ouviram. O jogo já tá 1-0 para a Argentina. Porque ele conseguiu a façanha de, depois da Argentina ganhar da Noruega do jeito que ganhou, falar que o jogo não tinha sido bom, que não é sempre que iam dar sorte. Não foi isso que ele falou dos jogadores? Falou. Não tinha gostado do que os jogadores tinham feito, que o jogo não tinha sido não tinham disputado todas as bolas, que no final das contas ele considerou a vitória sobre a Noruega, no calor do final do jogo, do alto da sua frieza germânica, que não poderia jogar do jeito que a Inglaterra jogou, perdendo tantas bolas e tal. No campo ainda, o Bellingham responde. Eu acho que ele não sabe o que é jogar contra Sorloth, Haaland, Odegaard, falou Nusa, falou mais alguns. Falou, e aí tal. E aí ficou um clima ruim, que o próprio Tuchel, antes do jogo de ontem, dobrou a aposta de uma forma mais amena, mas dobrou, dizendo que como técnico ele tinha que falar o que ele pensava, não sei o que lá. E que era ele que mandava. Exatamente. E o Kane tentou passar um pano ali, fez o meio campo, dizendo, a gente entende, é um bom técnico, mas também é difícil jogar. Usou argumentos dos dois. Aí ontem, Piper, apesar do Tuchel, porque a Argentina era melhor, o Gordon vai lá e faz 1-0 para nós. 1-0, Itsui, vamos lá, vamos ter que defender 1-0 contra uma Argentina que, se sabe, é um time resiliente. Ninguém ficou surpreso que a Argentina ia se entregar. A Argentina não se entregou tomando gol em nenhum jogo dessa Copa, não ia ser ontem. Não é a Argentina de 2010 mais, não é a Argentina de 2014, é uma Argentina que criou casca. Então, quando a Inglaterra fez 1-0, ninguém falou assim, acabou, acho que deu, hein? Acho que a Argentina não vai tentar mais nada, até porque o gol saiu aos 10 do segundo tempo, tinha muito jogo. Aí o mister, Rai, virou e fez assim, ele virou e fez assim, vamos tirar um atacante? Vamos. Vamos tirar mais um? Vamos. Vamos colocar Piperno, na hora do primeiro gol da Argentina, tem os 11 jogadores da Inglaterra e a senhora dentro que da uma área. Retranca muito bonita. Não, eu gosto de retranca, Piperno, mas uma retranca inteligente. Né? Uma coisa. Porque marcar em bloco baixo é uma coisa. Enfiar 11 jogadores dentro da área e deixar o Messi sozinho na entrada da área para jogar? Porque não adianta você ter os 11 dentro da área se você não tá marcando ninguém, Piperno. Ele morreu com o Saka no banco. Eu ficava olhando aquilo e falava... Não é, e sem contar que o Rashford... O Saka do banco e o Cole Palmer na Inglaterra. E o Rashford só entrou depois de 2-1. Quer dizer, fala, não é, o que ele está querendo provar para o mundo? Não é possível. Quer dizer, será que ele está se achando o novo gênio da lâmpada aí? Né? Não o Thomas Tuchel, mas o Thomas Edison da bola? Porque não é possível. Quer dizer, enfim, a Inglaterra com essa qualidade de atacantes que tem no banco... E cheio de zagueiro e tomando pressão, e o Kane jogando praticamente de volante, vai ter uma hora que a Argentina que tá mandando bola na trave, o goleiro fazendo milagre, vai acabar fazendo um gol. E fez. Então, mas acontece que ontem fica parecendo que ele fez isso aos 40 do segundo tempo. O problema não é você retrair o time nos acréscimos. O problema você não é defender o resultado. Num jogo de 90 minutos, defender o resultado contra um grande rival, um adversário, é uma coisa. É que ele não treinou para defender nos 90 minutos. O que ele fez foi colocar 11 jogadores sem nenhuma... absolutamente caótico. A gente não tem as imagens do gol aqui, mas o gol do Enzo Fernandes, a bola bate na trave, volta pro Messi. O Messi acha espaço para achar o Enzo Fernandes também sozinho para fazer o Enzo que já tinha finalizado duas vezes daí. Exatamente, várias vezes então, e tal. Fica parecendo que o problema tô falando por mim, que o problema é a retranca. O problema não é só não querer mais jogar, não é só a covardia. A questão é que era uma covardia burra. Ninguém marcava o Messi, Piperno. Não, e se por exemplo, a Argentina retrancada, certamente, aí o Kane não ia andar por falta de espaço, por gente chegando junto, por bico pra frente. Esse gol do Enzo Fernandes, o Messi rola a bola pro Enzo, passa... que já tinha, e o Enzo avisa, eu vou chutar. E não chega ninguém, fica todo mundo olhando. É igual o gol do Haaland, Piperno, contra nós. Eu vou chutar. Aconteceu. Mas, de fato,
foi uma Inglaterra que se retraiu, que se fechou mal. Se fechou mal, exato, se fechou muito mal. Porque a Argentina tinha mandado 2 bolas atrás, o goleiro feito um monte de defesa e tal. Então estava na cara que em algum momento a bola ia entrar. E a Argentina... Bom, os 2 lances saindo do pé do Messi. Como é que deixaram o Messi jogar sozinho? Aí ele joga. O Messi livre, claro. E outra coisa, se o Enzo Fernandes já tinha chutado tantas vezes, não, por que não começar a bloquear esse jogador? E outra coisa, quando você joga contra um time retrancado, precisa avisar também, muita gente aí, vale chutar de fora da área, tá? Ah, quem que você quer avisar? Não, porque tem gente que parece que esquece disso, que é só levantar a bola na área. Não, você pode chutar pro gol também. Até porque às vezes o goleiro não consegue segurar, a bola volta, o rebote, alguém pode fazer gol, o zagueiro pode dar uma espanada. E quando eu vi aquele espírito de virada, aquela entrega e tal, eu fiquei com muita saudade daqueles tempos em que a gente perdia de 3-0 e ia lá, pá, 4-3, tá? O time do professor Abel. Não acontece mais. Né? Faz tempo que não. Piperno, é o seguinte, o McAllister, já tinha tido bola na trave do McAllister de quê? De cabeça. Sim. O McAllister tem 1,76 m. Mas ele se o Lautaro agigantou Martinez, que fez o gol da virada, tem 1,74 m. A Argentina cruzava a bola na área e ganhava, Piperno. Isso não é retranca. Tem uns becão grandão lá. Aqueles pens, se eu encontro na rua, fico com medo, Piperno. Porque, né? Só com o olho você fica com medo. Parece aqueles militares de filme, sabe? Sim. Parecia jogador de futebol americano. Eu falei, nossa senhora. Nutrido, grandão. Ele perto do Messi, eu falei, ele vai quebrar o Messi no meio. Não, o Messi que quebrou ele no meio, Piperno. Mas então, você vê, né? Ontem também o futebol mostrou mais uma vez, né? O quanto é importante você ter um jogador desconcertante no teu time e que está afim disso, e que está afim de jogo, e que, veja, não aparece só nos grandes momentos, no jogo que foi 8-0, ele fez 6. Não, é para aparecer na dificuldade. No jogo 0-0, no jogo que seu time está lá perdendo, colocar a bola debaixo do braço e falar, ó, é comigo. Agora é comigo. E isso foi admirável. Tem outra coisa que aconteceu ontem, eu vou falar rapidamente, tem que chamar um intervalo? Vamos chamar um intervalinho, mas para quem ficar com a gente aqui no intervalinho, se você tá com os canais do Fast TV, a gente vai pro intervalo, mas liga o seu YouTube nos canais do Metrópolis, porque agora eu vou provocar o Piperno. Por favor, câmera close no Piperno. Piperno, o que você achou do professor Tuchel colocar o Burn no final de centroavante? Burn zagueiro de centroavante. Você que tem experiência, que vê isso acontecer no seu time com alguma frequência do zagueiro virar centroavante, discorra sobre. Primeiro que é um desperdício para quem tem o Harry Kane em campo. Você tem o Harry Kane em campo. Né? O cidadão Kane vai fazer isso. Pegar um zagueiro para colocar o zagueiro lá para tentar, à base de algum chutão, resolver. Segundo, isso aí é pobreza tática. E terceiro, o simpático inglês que foi lá tentar isso não é o nosso Gustavo Gomes, né? Aí também é outro status. Né? Mas, enfim, falando sério, tá tudo errado, porque ele tinha outras opções no banco. Quando ele tomou o segundo gol, aí ele colocou o Rashford e colocou mais um. Aí já... Então, e morreu com o Saka no banco. Agora, outra coisa, né? Já que a gente está falando de técnico, admirável também o trabalho do professor Scaloni. Ele não tem repetido o time em jogo nenhum dessa Copa, ele muda, e eu já falava fora do ar com a Marília aqui, para mim está muito óbvio que ele vai começar com o Depô na final, até porque ele vai precisar de um a mais no meio-campo para equilibrar o duelo de espaço contra a Espanha, e esse um a mais é o Depô. Então, ele tem mudado o time com muita frequência, o Julián Álvares, Lautaro, às vezes 2 juntos, como no final do jogo de ontem. Molina por Montiel. O Montiel, aliás, entrou muito bem no jogo e ontem realmente brilhou a estrela dele porque ele mexeu muito bem. É um cara competentíssimo que chegou à seleção argentina como um estagiário, lá um trainee que ia esquentar a cadeira até a AFA arrumar dinheiro para contratar um técnico grandão. Foi ficando, fez uma boa Copa América em 19, ganhou em 21, Messi fechou com ele e ele não saiu mais. E aos 48 anos de idade, ele pode se tornar, então, apenas o segundo treinador da história a vencer 2 mundiais consecutivos. E ele é um dos 4 únicos que chegam, então, a 3 finais de Copa do Mundo e a 2 consecutivas. Que fase que está o Brasil, hein, Pipe?
A gente está de volta para você que foi tomar um cafezinho nos canais de Fast TV. Seguimos aqui falando do grande jogo entre Inglaterra e Argentina, que colocou a Argentina de novo na final. Esperava-se também muito piperno do Bellingham e outro jogador que ficou muito apagado. De novo, no primeiro tempo eu vi muita gente reclamando do jogo e eu vou dizer o que eu penso. Acho que a Argentina conseguiu fazer o que a Espanha conseguiu fazer. Em vez de deixar a Inglaterra fazer o jogo dela, a Argentina trouxe para a lama, piperno. Trouxe para o jogo dela. Mas isso é uma vantagem estratégica também. O time fazer com que o jogo fique como ele gosta. Veja, essa Copa tem entre as muitas coisas estranhas. É o segundo jogo de Libertadores. Teve Alemanha e Paraguai e agora a Argentina e Inglaterra. Então, mas aí que está o negócio. Veja, o Paraguai com o jogo de Libertadores, ele eliminou a Alemanha. Ele eliminou a Alemanha e só perdeu de 1-0 para a França. Ele fez 2 jogos de Libertadores contra gigantes europeus e resistiu. Vejam, gente, a única seleção da história que enfrentou 2 campeões do mundo dentro de uma mesma... 2 finalistas de Copa do Mundo dentro de uma mesma Copa e não perdeu para nenhum é Cabo Verde. Isso mesmo. Que no tempo normal não perdeu para a Espanha e não perdeu para a Argentina, que o derrotou na prorrogação. Então, Cabo Verde alcançou o seu objetivo. Conseguiu perder do Uruguai. Enfim, de segurar as duas grandonas. Perdeu só do pior. Não, empatou também. Empatou com o Uruguai também. Empatou com as 3 campeãs do mundo e tal. Notável isso, mas veja, Cabo Verde trouxe o jogo para um outro ambiente e resistiu. É isso. A forma de jogar também faz parte da estratégia. Cada um joga como lhe convém. E a Inglaterra, vamos falar do professor Tuchel, que tem, até onde se sabe, contrato até 2028. Não ganhará o título de Sir depois do jogo de ontem. Acho que não. Ele tem contrato até o final da Eurocopa. E aí, Pipiano, é o seguinte, a gente falou aqui bastante, foi o melhor jogo da Argentina nessa Copa, olha lá o Bellingham. A Milena, no assunto nem é ele agora, e ela põe foto do Bellingham. Calma, Milena. Mas parece que depois de ontem ela também desistiu dele. Desistiu? Ela só gosta de homem bem sucedido, é isso? Eu ouvi um boato aí na redação. Trocou pelo Depô. Vamos pôr mais fotos do Depô aí. O Piperno é o seguinte, a Argentina, mas a Argentina não pega ninguém. Olha o caminho da Argentina, é por isso que a Argentina está chegando. Nas últimas 3 Copas do Mundo, desde que perdeu de 7-1 da Alemanha, não, desde que perdeu de 3-0 da Holanda, a Holanda não é campeã do mundo. Desde que perdeu de 7-1 da Alemanha em 2014, o Brasil não pegou nenhum campeão do mundo em Copa nenhuma. Foi 5 jogos em 2018 sem pegar campeão do mundo, 5 jogos em 2022 sem pegar campeão do mundo e 5 jogos nessa Copa, Piperno, sem pegar campeão do mundo. Mas o problema é a tabela da Argentina. Mas, de qualquer forma, a Argentina não tinha empolgado a ponto da gente falar, bom, agora, desde o jogo contra o México, a Inglaterra acordou, a Inglaterra fez bons jogos, fez bom jogo contra o Panamá, papapá. Se a Argentina fez o melhor jogo dela contra a Inglaterra, é verdade também que a Inglaterra fez o pior jogo contra a Argentina, Piperno. Não vi uma cor da bola. Não, porque ficou com medo de novo. Mas ontem foi uma derrota por conta do medo. A Inglaterra abdicou de jogar. Ficou lá toda fechada, entrincheirada e tal, né? Eu diria até que ontem foi o Waterloo inglês, porque não se joga uma semifinal de Copa do Mundo assim, tem que ter um pouquinho de coragem, né? E não foi o que a Inglaterra demonstrou em momento algum do jogo, diga-se. Porque também no gol, a jogada do gol, nasce um contra-ataque de uma Inglaterra que já estava fechada, o Kane faz um lançamento longo, a defesa argentina se posiciona mal e sai o gol, uma jogada muito bem completada lá pelo Gordon. Beleza, é do jogo. Contra-ataque é uma estratégia. Mas antes e depois disso, o que a gente viu no segundo tempo, principalmente, foi uma Inglaterra toda fechada. Aqui na nossa... Eu tô vendo aqui a votação da enquete e, conforme nós dissemos, Piperno, tá dando a Argentina. É mesmo? As pessoas estão falando parabéns Argentina, tem essa coisa de... Então eu acho que essa rivalidade deu uma bela amenizada nos últimos anos, para falar bem a verdade. Antes eu era só eu, mas pelo jeito... O brasileiro agora tá com inveja. A Dedé Marco vai falar o seguinte, eu fiquei emocionada com a vitória da Argentina, dito isso, temos que falar da arbitragem. Eu discordo. Falar o que da arbitragem? Eu discordo. Eu também discordo e nem o Tuchel reclamou, né? Não, porque no dia anterior o nosso Deschamps Ferreira tinha reclamado muito da arbitragem contra a Espanha. E eu falei aqui o que eu realmente acho. A arbitragem no jogo da Espanha foi pênalti.
Ele reclamou à toa, e eu entendo que a arbitragem foi uma arbitragem, talvez que ele não esteja acostumado, que arbitrou a la Daronco. Foi parando o jogo, foi dando aquela cozinhada, ajuda um pouco o jeito que a Espanha joga, que é cozinhar o jogo. Eu entendo que ele tenha reclamado, mas não teve nenhum lance capital que a gente possa dizer que ele favoreceu a Espanha. E ontem também acho que não, Pipa. Ontem também acho que não. Eu acho que cabem críticas à arbitragem em relação aos jogos da Argentina e outros. No primeiro jogo, né, muita gente já, inclusive, discutiu e tal, o lance em que o Messi poderia ter sido expulso. Contra a Argélia. Contra a Argélia, exatamente. Então ali eu acho que, de fato, o Messi foi beneficiado. E contra Cabo Verde, principalmente naquela prorrogação, eu vi 2 lances de faltas, inclusive, perto da área argentina com o jogo 2-2 e o árbitro segue o jogo. Aí seguiu o jogo. Não se complicou. Ele não, veja, numa prorrogação, o jogo está 2-2 e tal, eu acho que é meio difícil o árbitro apitar uma falta para Cabo Verde pertinho da área argentina. Ontem, a Inglaterra não marcou. Tem um dado muito impressionante, de novo, todo mundo sabe que eu não sou a Maria Mapa de Calor, mas fui lá atrás dos mapas de calor. Entre o gol do Gordon e o gol do Lautaro Martinez, sabe quantos passes a Inglaterra acertou? Uns 15. 2! Eu não tô brincando. Você fala entre os 2 gols. Entre os 2 gols argentinos. Não, entre o gol do Gordon. Uma sequência de 2 passes certos, 2 vezes, Piperno. E esse ainda a bola passando do Pickford para o jogador de defesa e esse jogador de defesa para mais um. Não jogou, abdicou de jogar, foi covarde. Ficava dando chutão pro Kane de volante, a bola voltava. Chutão pra bola do Kane de volante. Esse dado é uma coisa impressionante, Piperno. Eu fiquei com pena do Kane. O Kane não merecia. Olha, dava a impressão que o Kane ontem estava jogando no Tottenham contra o City dos seus melhores momentos. Todo fechado e tal, né? É muito pouca ambição para um jogador desse tamanho. Repito, não foi culpa dele. O time obrigou o Kane a jogar daquela forma. O Lela Amaral fala, a Inglaterra fez 1-0 e abdicou de jogar, se fechou, deu espaço para o Messi. Eu só acho que tem 2 discussões. Se fechar, a Inglaterra fez isso contra o México, se fechou, porque estava com um jogador a menos. Só que se fechou de outro jeito, Piper. Ontem foi se fechar, colocar todo mundo atrás e ainda a Argentina jogar. Não tem falta. A Inglaterra não fez falta, Piper. Sabe, ela não parou o jogo da Argentina, ela falou, vamos colocar 2 em cima do Messi. Não teve nenhuma jogada da Argentina pela esquerda, eram todas que saíam pelo lado direito do ataque com o Messi que abriu para jogar ali. E aconteceu 1, 2, 3, 4, saiu o gol, Piper. Uma vez, agora coisa de 1 mês e meio atrás, estava conversando com o Muricy. Falei, pô, Muricy, mas como era duro fazer gol naquele seu time tricampeão brasileiro quando vocês faziam enfim, 1-0. Ele porque, pô, a gente tinha uma defesa muito boa e tal, então posicionava bem o time, o adversário não criava nenhuma chance contra aquele São Paulo. Era o São Paulo que jogava no campo de defesa, mas ele preenchia espaço. Ontem, foi uma Inglaterra que não é que jogou no campo de defesa, ela recua, fica todo mundo entrincheirado dentro da área e dando liberdade no espaço em volta. E foi no espaço em volta onde a Argentina criou, no gol de fora da área e no cruzamento para o segundo gol, porque era um espaço que estavam vazios. Eu falei do Tuchel agora há pouco e perdi o fio da meada, queria voltar. Então, no jogo contra a Noruega, ele cornetou Tuchel no timão. Não. Ele cornetou a Noruega e cornetou o time contra a Noruega e ouviu os jogadores respondendo, porque ele não ficou feliz, não adiantou ganhar. Ele queria ganhar e jogar bem. Só que ontem, Piperno, ontem ele não achou isso, não. Sabe aquela frase, nós ganhamos, vocês empatam, nós empatamos e vocês perdem? Ontem ele queria que só os jogadores tivessem perdido. Segundo ele, Piperno, não, acredito que é a natureza do jogo, o fato dele ter sido bombardeado. Assim que você perde, você é criticado. É assim que é. Ninguém sabe o que teria acontecido se tivéssemos feito decisões diferentes. Não faz sentido me engajar nisso e perder a cabeça. Eu sou responsável pelas substituições, eu as peguei, então eu tomo a crítica. É assim que é. Tem uma outra professor. Não foi isso que ele fez com os jogadores dele numa vitória? Ele quer o quê? Ele quer perder e achar que tem uma outra frase que ele fala assim... tem uma outra frase do Tuchel ou é essa só? Tem uma outra frase do Tuchel, eu estava assistindo a coletiva dele, Pipero, que ele fala assim, quando se perde, se é criticado. Ele criticou o time quando ganhou, ele quer o quê agora? E foi criticado porque perdeu dessa forma. Só pegar as capas dos jornais ingleses... então, porque elas são maravilhosas, né? Agora, é incrível o que ele fez com o Harry Kane. Olha, o Voldemort eu não aceito isso. O nosso Harry,
Nosso Harry Potter Kane. Não, e o nosso Tuchel virou o Voldemort. Põe aí os jornais da vitória da Argentina sobre a Inglaterra, vamos ver.